Mais um complemento, só para deixar mais claro, né? Que sim, apesar dos versos falarem sobre. Na verdade, não, até uma coisa que eu falei no vídeo, até talvez não era bem isso, mas porque os versos eventualmente diziam sobre aí a questão da pregação, que os mandamentos deveriam ser pregados, mas ah, o que tem que se levar em conta é que não poderia fazer, porque aí tá. Se eventualmente eu falo dos mandamentos, eu não sou só contra a doutrina de maternidade espiritual e qualquer entidade espiritual que sugira ou embase essa doutrina. Mesmo outras formas de responsabilidade. Por exemplo, no Novo Testamento. Ou de outras bases espirituais, que talvez não sugira a maternidade espiritual, mas sugira a responsabilidade, mas derivado de uma entidade que obedeça parcialmente os mandamentos. Se eu falo dos mandamentos, eu estou atentando contra a entidade, contra qualquer responsabilidade maternal ou não, sobre, em qualquer base de responsabilidade, qualquer fonte de responsabilidade. Não valeria, porque apesar de ter versos dizendo que os mandamentos têm que ser falados, se eu falo dos mandamentos, eu estou contra a doutrina da maternidade ou outra forma de responsabilidade ou de responsabilização em relação a fala dos mandamentos, se for feita em relação à entidade que obedeça parcialmente os mandamentos e que sugira a maternidade ou outra responsabilidade. Ué, se eu falo dos mandamentos, eu estou falando contra a entidade que apenas obedece parcialmente, que essa seria a doutrina dessa entidade. E mesmo nessas outras duas formas de responsabilidade, como elas vêm de uma fonte que não obedece inteiramente os mandamentos, ou mesmo talvez nem haja mandamentos, se eventualmente eu estou usando os mandamentos para falar isso, eu estou contra a própria base da responsabilidade e mesmo contra a própria doutrina das duas responsabilizações, seja de maternidade espiritual ou qualquer outro tipo de responsabilidade que me conferisse ali de alguma forma a necessidade de falar dos mandamentos, mas eu estaria contra isso também. Se eu falo dos mandamentos, eu estou contra a doutrina da responsabilidade, que estaria sendo embasada em outra entidade que apenas obedece parcialmente os mandamentos. Se eu falo dos mandamentos, as pessoas já vão saber que a doutrina é falsa, já vão saber que a base é incompleta, né? Então já vai transformar essa, no caso, doutrina em algo no mínimo questionável, ou as pessoas vão perceber que aquilo é errado. Como eu não consigo sair ainda desse comportamento, mas um dia posso fazer, eu não tenho como eventualmente fazer isso, porque eu não entendo que nenhuma entidade espiritual pediria para falar contra si mesma, né? Em qualquer forma de responsabilidade. Os versos que eu tinha falado ontem no vídeo, eles são em relação à obediência dos 10 mandamentos. Aí sim, aí eu teria eventualmente a obrigação de falar, ou pelo menos isso era questionável. Eu entendo que poderia ser feita pesquisa em relação a esse tema desde antes, claro. Mas é uma coisa que nem precisava, porque eu sabia, embora pudesse ser feita pesquisa para saber um detalhe ou outro do que eventualmente precisaria ser feito, ou como precisaria ser feito, né? E mesmo outros detalhes em relação a isso, em relação a 10 mandamentos. Não em relação à obediência parcial. Em relação à obediência parcial, só foi aberto considerado criminal, porque daí, se é caracterizada a responsabilidade de maternidade, dá a impressão que tem que se falar dos mandamentos mesmo que ofenda a entidade. Aí começa uma outra pesquisa. Então continua na linha daquilo que eu falei. Talvez fiz ali um vídeo não explicando isso tão bem ontem. Então fica esse complemento do canal.